Bom, gente, isso aqui é um estudo, um projeto que está em construção e o pessoal achou que era interessante trazer como contribuição aqui. A ideia geral é que isso seja não só, mas acima de tudo, uma capacitação para os atores de alguma maneira interessados no trabalho. Aí eu não vou... Tem várias coisas aqui que talvez numa apresentação mais longa fosse bom falar cada uma delas, mas em benefício do tempo eu vou procurar selecionar algumas coisas. Mas, enfim, a ideia é... Nós estamos trabalhando numa região que tem conflitos socioambientais historicamente construídos. Esses conflitos são entendidos como o fato de que existem diferentes propostas de uso para os recursos ambientais, né? Então, na sociedade regional, como já foi muito falado aqui, não existe uma única perspectiva em relação ao valor da natureza, ao valor da cultura, se um parque ajuda ou atrapalha o dia a dia econômico do lugar. Na sociedade regional tem muitas percepções diferentes sobre isso, e é importante trabalhar com isso. Essa é uma região que, hegemonicamente, ela é tocada por um projeto especulativo, né? É o que determina a afeição das cidades, né? O crescimento desordenado, baseado num modelo rodoviário, né? Que está ligado com o veranismo, né? Com oferecer os atrativos de sol e praia. Os licenciamentos ambientais não resolvem a vida do lugar, quer dizer, cada vez que são feitos eles exigem umas coisas e outras não. O receptivo turístico parece evidente que ele precisa de um upgrade de qualidade, né, em todos os aspectos. E a gente está num lugar que não tem uma boa política de promoção do turismo e capaz, inclusive, de criar um calendário de baixa temporada, que seria uma das diretrizes básicas de sustentabilidade, é não concentrar tanto o movimento em 50 dias por ano. É óbvio que você não sustenta vagas de trabalho e rotatividade econômica e tal, se você só tiver o turismo da alta temporada, o turismo de sol e praia. Se encaixa essa ideia numa linha de análise, que eu acho que não é o caso aqui ficar entrando muito em teoria, né? Mas tem uma ideia importante que a gente está constituindo, né, como país, um novo território produtivo de petróleo e gás. Quer dizer, essa atividade econômica ela está fazendo do mar a nova fronteira econômica e criando uma integração de território de mar e da costa que nós não conhecíamos até agora e que muda a costa, muda as cidades, muda os lugares onde estão as pessoas, né? E também a região tem que enfrentar o fato de que existem as mudanças climáticas, a necessidade de adaptação dos lugares a isso, a redefinição dos cenários de risco também. Próximo. Uma primeira questão é a escala geográfica do selo. Eu chamei assim porque no material que veio da preparação da oficina tinha uma menção várias vezes da ideia de trabalhar com a ideia do mosaico, que é uma coisa em construção, o mosaico das unidades de conservação da região. E aí, usando uma linguagem um pouco de brincadeira, eu pus aqui algumas coisas para lembrar o seguinte: se a ideia é associar a unidade de conservação com o negócio, a gente tem que usar uma ideia que seja minimamente concreta para as pessoas, né? Mosaico de unidades de conservação é um negócio totalmente abstrato, é um palavrão criado por quem trabalha com isso. Imagina a gente fazer um negócio que é o mosaico das UCs e você. Mosaico das UCs? O que é isso, né? Então, é interessante a gente pensar nisso. Onde que é interessante criar uma associação? O que as pessoas já enxergam? Como ela falou, né? A gente olha e vê a floresta e fala, o parque, né? Então, a gente tem que pensar nisso para criar identificação, né? Mosaico das UCs é um negócio que ninguém sabe o que é. A gente constatou em debates anteriores que as unidades de conservação da região estão agora numa fase que elas vão receber investimentos importantes. Nesse sentido, elas podem ser vistas como uma infraestrutura de sustentabilidade, né? Uma unidade de conservação bem equipada, ela é uma base econômica para um desenvolvimento sustentável de uma região.
E aí vem também essa ideia foi sendo trabalhada em cima do fato de que o Parque Estadual da Serra do Mar, em São Sebastião, está costurando, está achando uma saída para um conflito de uso que havia em torno de uma estrada de serviço da Petrobras, uma estrada de manutenção, que agora vai virar estrada parque. E aí a estrada parque, a gente é uma solução, mas é uma solução que, para ser perpetuada, para não ser desvirtuada com o tempo, vai depender de um bom uso. Então, a proposta é que o parque, graças a ter esse investimento, ele se torne um parceiro dos atores econômicos da área do entorno, né? E não mais aquele ator que põe uma cerca virtual, né? Mas, enfim, a partir daqui não pode entrar, não pode construir, mudar esse papel do parque para os negócios do lugar. Objetivos do selo, né? Desse selo, então, seria buscar uma boa estratégia para atingir o mercado turístico presente na temporada. Quer dizer, é um objetivo modesto. A ideia é o seguinte: no verão, o lugar fica cheio. Eu chamo isso o mercado turístico da temporada. Quantos passeios sustentáveis são vendidos para esse mercado que está aqui, hospedado, já veio e tal? É uma primeira meta. Crescer nesse mercado é uma meta que é menor do que crescer no mundo, mas é uma meta bem concreta, porque é quem está aqui e que, se for bem trabalhado, vai ficar mais um dia ou dois fazendo passeios de outro tipo. Também construir visibilidade positiva na sociedade regional para a unidade de conservação como um símbolo da economia verde, né? Quer dizer, ao invés de ser um símbolo de uma não economia, de um não uso, a unidade de conservação começa a falar, a ser o ativo da economia verde, a âncora, né? E, enfim, estimular novos tipos de trabalhos e negócios, a qualificação dos antigos, respeitando compromissos assumidos publicamente. Existem algumas ideias aqui a considerar, que agora, com toda essa discussão em cima dos empregos verdes, provavelmente haverá um ambiente propício a muitas iniciativas criativas nessa direção. A gente pode pensar em começar pela certificação de novas formas de trabalhar, novos produtos, novos serviços, porque não tem passivos, então talvez seja mais fácil que essa gente se enquadre num critério qualquer do que quem já está trabalhando e está fora. E, de imediato, isso cria um novo nicho de trabalho para profissionais que se habilitem, por meio de treinamento, que vão ser os auditores, os certificadores, né? Isso cria aí um espaço de trabalho. E cria uma relação entre o parque e os atores de fora do parque, em que a perspectiva do parque está em discutir e tentar propor um jeito de usar a zona de entorno. Então, o que eu fiz um pouco a introdução, agora a Lisa vai falar de um trabalho que ela fez, começando a moldar um pouco como é que seria a aplicação dessa ideia do selo em cima da questão da Estrada Parque no núcleo São Sebastião do Parque Estadual, e ela desenvolveu no trabalho do MBA algumas coisas que detalham mais essa proposta. Meu nome é Lisa, eu sou turismóloga também, sou formada em Educação Física e também sou especialista em negócios da sustentabilidade. Esse foi o meu TCC de formação do MBA e era uma ideia que já tinha dentro do grupo, não é uma criação minha, e que, né, eu só desenvolvi um pouco mais teoricamente. Então, o selo seria o selo Amigos do Parque, e ele disciplinaria e incentivaria os usuários do PESM, do Parque Estadual da Serra do Mar, a adotarem posturas sustentáveis em amplos aspectos. Eu analisei duas áreas prioritárias dentro do plano de manejo, que era onde está a Estrada Parque, a futura Estrada Parque que se quer criar, e o que se chama ali da área da Costa do Alcatraz, que é a Costa Sul de São Sebastião, né, que integraria os passeios com a Estrada Parque, né, porque a maioria dos passeios eles não começam no parque, mas eles chegam no parque. Pode passar. Então,
Então, esse selo, ele preencheria uma lacuna de certificação de empresas usuárias do Parque Estadual, que nós não temos aqui, e ele teria uma adesão voluntária para os usuários indiretos e uma adesão obrigatória para os usuários diretos. Pode passar. Então, o que seriam os usuários diretos seriam aqueles que operam dentro do parque, como as agências de ecoturismo ou algum restaurante ou lanchonete que ficaria agregada às estruturas que vão estar dentro da Estrada Parque. No caso desses, eles teriam a obrigatoriedade de ter todos os requisitos preenchidos. Os outros seriam uma adesão voluntária. Então, o que a gente chama de usuário indireto? Aquele que não trabalha diretamente, mas as atividades dele estão ligadas ao parque. As hospedagens, se a pessoa vai fazer uma visita, ela vai comer e se hospedar em algum lugar. Então, ela não vai estar, esses meios de hospedagem ou meios de alimentação não estarão dentro do parque, mas eles estarão fazendo um uso indireto do parque estadual. Então, esse selo foi, no caso aqui, né, a minha ideia foi baseado nos princípios de sustentabilidade definidos pelo CBTS e o TIS. Então, no final, eu vou colocar alguns princípios desses que ficaram mais importantes para esse trabalho. O selo também poderia servir como divulgador do parque e das unidades de conservação, né? Uma vez que aqui a gente falou que vê o parque, mas muita gente não vê o parque, não sabe que tem um parque estadual aqui, né? Você fala do parque estadual, fala onde é? Existe parque? Nem sabia que tinha parque aqui. A maioria dos usuários da praia não sabe da existência do parque. O selo agregaria valor tanto às empresas que fazem uso indireto como as que fazem uso direto, né, por uma questão de marketing, né? Uma vez que ele tem o selo Amigos do Parque, significa que ele colabora para a preservação daquilo. E, como também uma estratégia de marketing, serviria para ampliar o fluxo turístico para o segmento de turismo de natureza e de baixa temporada, porque esse turismo de natureza não necessariamente é propício em épocas de alta temporada. É muito calor, né, para fazer trilhas e outros atividades de turismo de natureza. O calor não é o ideal, o muito calor no verão. Pode passar. Então, o que seriam os selos Amigos do Parque, né? Um conjunto de normas e critérios com pontuações. Então, foi por isso que pensou-se em graus. Então, eles teriam uma pontuação pré-determinada para atingir o selo. Mas, como ela falou, né, você poderia ter empresas que não atingissem o selo, mas que já iam estar no caminho, mesmo não atingindo toda a pontuação, elas iam já estar fazendo boas práticas, né, melhores práticas. Como eu falei, alguns critérios seriam considerados obrigatórios, porque sim, está envolvido no processo da unidade de conservação, e para algumas empresas que operam diretamente, eles seriam obrigatórios mesmo. Então, cada meta atingida teria uma pontuação e até chegar num nível. E pode passar, por favor. Então, teria o selo Amigos do Parque com os critérios mínimos que as empresas poderiam atingir, e eu coloquei aqui com o selo Amigos de Ouro do Parque, que teria uma graduação acima, mas por iniciativas voluntárias e criativas de conservação, de atitudes sustentáveis. Então, assim ele teria se considerado esse selo Amigos Ouro do Parque. Então, é um diferencial. Ele fez coisas a mais do que o critério adotado para o selo Amigos do Parque. Então, eu já falei aqui, né, o slide ficou meio trocado, mas o que seria o uso direto? Os que operarão diretamente nas áreas do parque, então agências de turismo, monitores ambientais autônomos, empresas de translado, transfers similares, empresas tais como a Petrobras e concessionários de energia que utilizam a Estrada Parque, não só quem está utilizando para o turismo, né? Essas concessionárias estão lá, né, na estrada que já existe, elas vão continuar usando, se tornou uma Estrada Parque, então elas também deveriam estar sobre as normas. Nesse caso seria a adesão obrigatória. E o uso indireto das empresas turísticas que darão suporte ao visitante que está visitando a Estrada Parque ou que está fazendo uso
do parque, das unidades de conservação. Então, que seriam os meios de hospedagem, alimentação, transporte rodoviário, supermercados, e todos que quisessem aderir, né, à conservação do parque. Então, nesse caso, seria adesão voluntária. Então, é isso que eu falei, que seriam destinados a empresas que gostariam de se associar à preservação do parque, através da adesão ao selo de qualidade e vincular seus serviços a princípios sustentáveis definidos por essa certificação. O que eu falei lá atrás, que isso dá uma diferencial na marca ou na empresa, como uma auxiliar de proteção ao parque. Acho que é isso. Então, aí coloquei os objetivos do selo. Claro, se a gente quer que as empresas adotem boas práticas, é para melhorar a qualidade e a competitividade do setor turístico por meio de normas e de um sistema de certificação que eles estariam seguindo. Incentivar as empresas do trade a investir em processos que levem ao desenvolvimento sustentável do segmento no litoral norte paulista. E aqui, mais os específicos, o aperfeiçoamento da qualidade dos produtos turísticos, que aqui, né, a gente tem algumas áreas muito boas de capacitação e outras muito devendo, né? Eu diria que, em termos de garçom, pelo menos na Costa Sul, a gente tem um nível alto de capacitação, o que eu já não posso falar do atendimento direto nas recepções e até do empresariado. Eu acho que o empresariado é o menos capacitado em termos de empresas turísticas. Então, a busca da excelência da qualidade do atendimento, minimização dos impactos negativos, incentivo na utilização e valorização e capacitação da mão de obra local, divulgação de princípios de sustentabilidade e boas práticas, porque às vezes você vai numa pousada, ela não tem nem ideia do que é sustentabilidade, então quando você diz o que é uma boa prática, ela às vezes adota, porque ela possa adotar, porque antes ela nem tinha conhecimento daquilo. Então, que incentivem mudanças de comportamento nas comunidades e visitantes para um novo desafio do estilo de vida e consumo. Uma vez que a gente tem que mudar nosso comportamento, né, se a gente quer um planeta viável. E o outro objetivo é a devolução da forma de comprometimento ambiental. Uma vez que eles estão usando o ambiente aqui, eles devem devolver esse benefício. Eles estão ganhando dinheiro e crescendo com isso, eles devem devolver o benefício a que eles usufruem, né? Ele vende a praia, ele deve contribuir para que aquela praia mantenha características saudáveis. E também, não só para o ambiente, mas devolver para a sociedade, né? Então, a capacitação e alguns trabalhos sociais, eles podem devolver esses benefícios em forma de responsabilidade social para a comunidade local. Então, eu coloquei uma frase final, que o empreendimento deve se enquadrar em um sistema de gestão de sustentabilidade com o objetivo de melhorar os seus processos e atingir a certificação pretendida a fim de utilizar o selo Amigos do Parque como agregador e diferenciador de valor da sua empresa. É isso. Obrigada.